André, eu me lembro que no evento do ano passado, você revelou que você estava investido em 100% de fundos de certificados recebíveis. E na época, foi em novembro do ano passado, a gente estava no auge, né? A cotação estava próxima do topo e a gente viu uma queda quase que abrupta desse mercado por conta principalmente da deflação. Aí eu queria saber, você que é um cara extremamente calmo, né? Pensa a longo prazo, como é que você reagiu a essa queda? Se você vê esse movimento de deflação com preocupação, como é que você vê os fundos de certificados recebíveis aí no futuro? Tá, primeira coisa, né, deflação eu sei que é triste porque diminui o rendimento aparente. A gente tem que mirar a estabilidade, né? Então, deflação no Brasil chega a ser até boa notícia. Eu sei que economista não gosta de deflação porque diz que não tem solução. Mas entre inflação e deflação eu prefiro deflação, primeira coisa. E é interessante porque era previsível que ia cair, a gente brincava com isso nos grupos, mas isso não causa preocupação, justamente porque era previsível e não muda o retorno real desses ativos, eu sou mais preocupado com o retorno real. Se tiver deflação e um ganho real expressivo, você continua com ganho real, que é o que importa no final das contas. Né? Sim, cara, ó. Entre uma inflação de mais 10 e uma deflação de meio, a deflação de meio é boa para quem? Para papel e para tijolo. É bom para a economia, é bom para o mundo real. E fundo imobiliário reflete o mundo real. A gente tem que preferir aquilo que faz bem para o país, para as pessoas, para o trabalho. E cá entre nós, menos meio ou mais 10, menos meio. É bem fácil essa. Você está dizendo que estava previsto que ia ter uma queda. Por que você estava alocado 100% em CRI? Porque ainda assim o juros real estava um pouco alto. A parte pré-fixada desses fundos de papel ainda é alta em relação ao tijolo, que inclusive, né, ontem a Selic parece que parou de subir, é um movimento na direção da Selic começar a cair. Vamos torcer para isso. E daí sim vai consolidar, é nesse momento que eu começaria a virar carteira, não por transições ou por coisas muito pontuais. É bem macroeconômica a decisão de aloca para cá ou aloca para lá a carteira. Ou seja, o coração continua super calmo aí mesmo diante dessa queda. E você falou de tijolo agora, eu também queria saber a sua opinião em relação a esse mercado, né? Como é que você está vendo essa questão? Porque também tem muita inflação, a gente está falando de inflação, tem muita inflação ainda que não tá repassada, tem muito fundo que está sendo negociado abaixo do custo de reposição, né? Como é que você está vendo aí os fundos de tijolo? Estou vendo da seguinte maneira. É preferível comprar barato, mas é difícil comprar barato, é estranho isso, né? Estava refletindo nisso num aspecto um pouco mais geral, né? Às vezes a gente investe na alta, porque a gente não sabe quanto tempo a alta vai durar, mas a gente investe na baixa ou no contracíclico para melhorar o retorno da época que a gente investe na alta. Tijolo é amassado pela Selic. Eu sei que estou simplificando demais a questão, mas ele é amassado. Fundo imobiliário é comparado com renda fixa. Então, o mérito ou demérito do tijolo é um pouco eclipsado pela Selic alta. Então, é preferível, como a gente pode gastar muito mais do rendimento do tijolo, é preferível ter tijolo barato, porque você vai ter, com o mesmo R$1 que você compra hoje, muito mais retorno que você compraria em outro momento. Então, não me preocupa tanto a vacância, que ela tende a ser transitória também. Se preocupar com coisas transitórias chega a ser contraproducente. Então, tijolo amassado, pausa. Nós estamos aqui numa região central, nós estamos numa região central com vacância. E você andou por São Paulo aqui numa região central também com zero vacância, né? A vacância é um pouquinho regional, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Taxa de juros continuar subindo, inflação subindo, você veria os fundos de tijolo entregando mais rendimento? Na teoria, sim. Na prática, tem um asterisco aí. Fundo imobiliário, né? Quase oficialmente começou quando a Selic estava em 25 e fundo imobiliário era tributado. Então, o fundo imobiliário pagava 18 numa Selic de 25, 24 e tributado e ainda assim fazia sentido. Então, sim, faz sentido, sim, fundo imobiliário, tijolo, mesmo com a Selic alta. Ponto. Juros real, os fundos reagem devagar, a Selic não é tão imediato assim. Então, uma Selic alta há muito tempo, uma inflação alta e é uma Selic alta há muito tempo, distorceria os preços a um ponto de um retorno interessante. De novo, esse mercado nasceu nessa situação, então não vejo problema um problema estrutural de a gente voltar para essa situação. É claro que a gente não quer, ponto. Tijolo muito barato, ele tende a ser comprado
e tende a ser desmontado. São duas forças que acontecem quando ele negocia preços muito baixos. Então esse é o asterisco da questão. Investir sim, porém com medo de perder esse tijolo no meio do caminho. Afinal de contas, a coisa mais arriscada no fundo imobiliário, além da própria, o risco da bolsa, blá blá blá, é o risco é o risco do sócio. É a assembleia que decide o que acontece no fundo, não é a gente que decide. Então, a gente já viu uma geração de fundos sendo desmontados, fundos monos principalmente, mas teve alguns que não, inclusive, mas fundos pequenos tendem a ser desmontados justamente na época boa. A Selic muito alta e a inflação muito alta tendem a desmontar fundo quando as coisas melhoram. Esse é o asterisco dessa questão.